Você já sentiu como se o passado ainda tivesse algo a dizer? Como se cada aroma, cada som pudesse abrir uma porta para memórias há muito enterradas? Pois é assim que me sinto agora, sentada nesta varanda, observando o sol nascer sobre São Paulo. Meu nome é Zilda e tenho uma história para contar. Uma história que começa numa noite de Natal, há mais de 50 anos. Feche os olhos por um momento. Imagine-se como uma menina de 12 anos, cheia de sonhos e esperanças. Agora, imagine perder tudo isso em um único instante. Foi isso que aconteceu comigo em 1970, numa São Paulo muito diferente da que conhecemos hoje. Naquela época, eu morava com minha mãe em um bairro humilde na Zona Leste. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. Lembro-me do cheiro de pão fresco que vinha da padaria da esquina toda manhã, misturando-se com o aroma do café que minha mãe preparava. Éramos pobres, mas nunca me faltou amor. Pelo menos era o que eu pensava. Dezembro chegou naquele ano trazendo consigo as típicas decorações natalinas. As ruas ganhavam vida com luzes coloridas e o ar ficava impregnado com o aroma doce de panetone. Para a maioria das pessoas, era uma época de alegria e celebração. Para mim, seria o início de um pesadelo que duraria anos. Eu não entendia muito bem na época, mas agora sei que estávamos afundadas em dívidas. Minha mãe trabalhava como costureira, mas o dinheiro nunca era suficiente. Eu a via chorar escondido à noite, pensando que eu estava dormindo. Queria poder ajudar, mas o que uma menina de 12 anos poderia fazer? Foi numa dessas noites, poucos dias antes do Natal, que ouvi uma conversa que mudaria minha vida para sempre. Um homem, com uma voz grave que fez meu estômago revirar, falava com minha mãe na sala. Escondida atrás da porta do meu quarto, ouvi palavras como acordo, dívidas e solução. Mas foi a última frase que ficou gravada em minha memória. A menina virá comigo, e todas as suas dívidas serão perdoadas. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi ensurdecedor. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles poderiam ouvi-lo do outro lado da porta. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe, a pessoa que eu mais amava e confiava no mundo, estava negociando minha vida como se eu fosse uma mercadoria? Nos dias que se seguiram, notei mudanças sutis no comportamento da minha mãe. Ela evitava meu olhar, falava pouco, e às vezes eu a pegava me observando com uma expressão de culpa que eu não compreendia na época. Agora sei que eram os olhos de alguém que já havia feito uma escolha terrível, mas não tinha coragem de enfrentar as consequências. A véspera de Natal chegou, e com ela, uma atmosfera pesada e sufocante em nossa pequena casa. Enquanto as famílias da vizinhança se preparavam para a ceia, trocando presentes e risadas, nossa casa permanecia em um silêncio sepulcral. Minha mãe me pediu para vestir minha melhor roupa, um vestido azul desbotado que ela mesma havia costurado no ano anterior. Vamos receber uma visita importante, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu assenti, confusa e apreensiva. Algo no tom dela me dizia que esta não era uma simples visita de Natal. Às 20 horas em ponto, ouvimos o ronco de um motor potente se aproximando. Pela janela, vi um Chevrolet Opala preto estacionar em frente à nossa casa. O carro parecia deslocado em nossa rua estreita e mal iluminada, como se fosse um alien pousando em território desconhecido. A porta do carro se abriu e dele saiu um homem alto, de cabelos grisalhos e terno impecável. Seu porte e sua presença emanavam uma aura de poder e autoridade que me fez recuar instintivamente. Aquele devia ser o homem da conversa que eu havia escutado dias antes. Quando ele entrou em nossa sala, o espaço pareceu encolher. Seu olhar perscrutador varreu o ambiente, detendo-se por um momento em mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. "Boa noite, senhora", ele disse para minha mãe, sua voz grave preenchendo o ambiente. "Vejo que está tudo preparado como combinamos." Minha mãe apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Suas mãos tremiam visivelmente. "E você deve ser a Zilda." Ele se virou para mim, um sorriso frio nos lábios. "Meu nome é Augusto. A partir de hoje, você vai morar comigo." Olhei para minha mãe, esperando que ela negasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas ela permaneceu em silêncio, lágrimas escorrendo por suas faces. "Mãe?" Minha voz saiu como um sussurro.
O que está acontecendo? Zilda, minha filha. Ela finalmente falou, sua voz embargada. Isso é para o seu bem. O seu Augusto vai cuidar de você, dar a você oportunidades que eu nunca poderia. Não, gritei, a realidade da situação finalmente me atingindo. Eu não quero ir. Mãe, por favor, não deixe ele me levar. Mas minhas súplicas caíram em ouvidos surdos. Seu Augusto me pegou pelo braço, sua mão como uma garra de aço. Vamos, menina. Não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser. Enquanto era arrastada para fora de casa, vi minha mãe desabar no sofá, soluçando descontroladamente. Aquela seria a última imagem que teria dela por muitos anos. Uma mulher quebrada, consumida pela culpa e pelo desespero. O Opala preto aguardava, seu motor ainda ligado. Fui empurrada para o banco de trás, as lágrimas embaçando minha visão. Quando o carro começou a se mover, vi minha casa, meu bairro, minha vida inteira ficando para trás. A viagem pareceu durar uma eternidade. Passamos por ruas que eu nunca tinha visto, bairros que pareciam saídos de outro mundo. As luzes de Natal piscavam por toda parte, uma ironia cruel diante do pesadelo que eu estava vivendo. Finalmente, o carro parou em frente a um enorme portão de ferro. Ao se abrir, revelou uma mansão imponente, cercada por jardins bem cuidados. Era um cenário que eu só havia visto em filmes, tão distante da realidade que eu conhecia que parecia quase irreal. Bem-vinda à sua nova casa, Zilda, disse seu Augusto, sua voz não demonstrando nenhuma emoção. Aqui você terá tudo o que uma menina poderia querer. Em troca, espero obediência absoluta. Entendido? Engoli em seco, incapaz de responder. O nó em minha garganta parecia prestes a me sufocar. Eulália! Ele chamou, e uma senhora de aparência austera apareceu na porta da mansão. Esta é a menina de quem lhe falei. Mostre a ela seus aposentos e explique suas tarefas. Com um último olhar gélido em minha direção, seu Augusto desapareceu dentro da casa, me deixando sozinha com a governanta. Vamos, menina, disse Eulália, sua voz tão fria quanto a noite ao nosso redor. Há muito trabalho a ser feito. Naquele momento, enquanto seguia Eulália para dentro da mansão, eu soube que minha infância havia terminado. O futuro que me aguardava era incerto e aterrorizante, mas eu não tinha escolha a não ser enfrentá-lo. Mal sabia eu que aquela noite de Natal de 1970 seria apenas o começo de uma jornada de dor, superação e, eventualmente, redenção. Uma jornada que moldaria cada aspecto da mulher que eu me tornaria. A mansão era um labirinto de corredores longos e escuros, decorados com quadros intimidadores e móveis que pareciam custar mais do que tudo que eu já havia possuído na vida. Cada passo que eu dava ao seguir Eulália ecoava pelo piso de mármore, lembrando-me o quão pequena e insignificante eu era naquele novo mundo. Eulália parou abruptamente diante de uma porta no final de um corredor estreito. Este será seu quarto, ela disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Abriu a porta, revelando um espaço pequeno e austero, com uma cama de solteiro, um armário simples e uma escrivaninha. A única janela era alta e estreita, deixando entrar apenas um filete de luz do luar. Você acorda às 5h30 todos os dias, continuou Eulália, seu tom não deixando espaço para questionamentos. Suas tarefas incluem limpar os cômodos principais, ajudar na cozinha e cuidar do jardim dos fundos. Qualquer desobediência será severamente punida. Entendido? Assenti silenciosamente, ainda incapaz de encontrar minha voz. Eulália me lançou um último olhar frio antes de sair, fechando a porta atrás de si. Ouvi o clique da fechadura, e a realidade da minha situação finalmente me atingiu com toda a força. Desabei na cama dura, as lágrimas que eu havia segurado durante toda a noite finalmente escapando. Chorei por minha mãe, por minha casa, por tudo que havia perdido em uma única noite. O som distante dos fogos de artifício celebrando o Natal era um lembrete cruel do mundo alegre que existia lá fora, um mundo do qual eu agora estava completamente isolada. As primeiras semanas na mansão foram um borrão de tarefas intermináveis, repreensões severas e noites mal dormidas. Meus dedos, antes usados para brincar e desenhar,
agora estavam constantemente ásperos e machucados pelo trabalho pesado. Meu corpo doía com o esforço de tarefas para as quais eu não estava preparada. Seu Augusto era uma presença constante e ameaçadora. Ele raramente falava diretamente comigo, preferindo dar ordens através de Eulália. Mas eu sentia seu olhar me seguindo pela casa, avaliando cada movimento meu. Era como viver com um predador, sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar. Foi numa tarde particularmente exaustiva, cerca de 1 mês após minha chegada, que tomei a decisão de fugir. Havia passado horas limpando as enormes janelas da sala de estar, meus braços tremendo de cansaço. Quando finalmente terminei, Eulália apareceu, inspecionou meu trabalho e, com um gesto desdenhoso, derrubou um vaso cheio de terra sobre o piso que eu acabara de polir. "Limpe isso", ela ordenou friamente, saindo da sala sem olhar para trás. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. As lágrimas que eu havia aprendido a conter agora corriam livremente pelo meu rosto. Entre soluços, comecei a planejar minha fuga. Eu não podia, não iria, continuar vivendo assim. Naquela noite, esperei até que a casa estivesse silenciosa. Com o coração batendo tão forte que parecia que iria saltar do meu peito, abri silenciosamente a porta do meu quarto. Eulália sempre a trancava, mas eu havia descoberto como manipular a fechadura com um grampo de cabelo que encontrei no jardim. Descalça para não fazer barulho, desci as escadas, cada ranger da madeira soando como um trovão aos meus ouvidos. Cheguei à cozinha, onde sabia que havia uma porta que dava para os fundos da propriedade. Estava quase lá, quase sentindo o gosto da liberdade, quando uma voz grave congelou meu sangue nas veias. "Aonde pensa que vai, menina?" Seu Augusto estava parado na entrada da cozinha, uma silhueta ameaçadora contra a luz fraca do corredor. Seu rosto estava parcialmente nas sombras, mas eu podia sentir a fúria emanando dele. Eu só... Gaguejei, incapaz de formar uma frase coerente. "Silêncio!" Ele rugiu, avançando em minha direção. "Ingrata! É assim que você retribui minha generosidade?" Recuei, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Seu Augusto me agarrou pelo braço, seus dedos se cravando em minha pele com força suficiente para deixar marcas. "Já que você gosta tanto do ar livre", ele sibilou, me arrastando para fora da casa. "Talvez deva passar um tempo com os animais." Atravessamos o jardim escuro até chegarmos ao estábulo. O cheiro forte de feno e estrume invadiu minhas narinas enquanto seu Augusto me empurrava para dentro. "3 dias aqui devem ensinar a você o valor de um teto sobre sua cabeça", ele disse, trancando a porta do estábulo. Fiquei ali, sozinha no escuro, cercada pelos sons inquietos dos cavalos. O frio da noite se infiltrava pelas frestas das tábuas de madeira, fazendo meus dentes baterem. Encolhi-me em um canto, abraçando meus joelhos contra o peito. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por mim, pela menina que eu fui e pela mulher que eu poderia ter sido. Chorei pela minha mãe, que havia me vendido para salvar a si mesma. E chorei pelo futuro incerto que me aguardava. Mas em meio ao desespero, algo dentro de mim se endureceu. Uma determinação nasceu, alimentada pela raiva e pela injustiça. Eu sobreviveria a isso. Prometi a mim mesma. E um dia, de alguma forma, eu encontraria uma maneira de escapar deste pesadelo. Enquanto o céu começava a clarear, anunciando o primeiro de muitos dias difíceis que viriam, eu fiz um juramento silencioso. Não importava quanto tempo levasse. Eu encontraria uma maneira de recuperar minha liberdade e minha dignidade. E quando o fizesse, garantiria que nenhuma outra criança passasse pelo que eu estava passando. Mal sabia eu que essa promessa moldaria não apenas meu futuro, mas o destino de muitas outras vidas nos anos que estavam por vir. Os dias no estábulo se arrastaram como uma eternidade. O frio penetrava meus ossos, o cheiro forte de animais impregnava minhas roupas e a fome róia meu estômago. Mas foi ali, naquele lugar improvável, que encontrei uma centelha de esperança que mudaria o curso da minha vida. Na terceira noite, exausta e faminta, fui despertada por um som suave, um relincho baixo, quase um lamento. Abri os olhos na escuridão e vi,
Iluminado por um raio de luar que se infiltrava pelas frestas do telhado, um potro recém-nascido. O animal tentava se levantar, suas pernas finas tremendo com o esforço. Caía e tentava novamente, incansável em seu desejo de ficar de pé. Algo naquela cena tocou profundamente meu coração. Ali estava uma criatura tão vulnerável quanto eu, lutando com todas as suas forças para superar sua primeira grande adversidade. Sem pensar, me arrastei até o potro. Sussurrei palavras de encorajamento, as primeiras que saíam da minha boca em dias. Vamos lá, pequeno. Você consegue. O animal virou a cabeça em minha direção, seus grandes olhos escuros parecendo me enxergar na penumbra. Lentamente, estendi minha mão, deixando que ele sentisse meu cheiro. Para minha surpresa, o potro se inclinou em minha direção, buscando contato. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. O medo e a desesperança que me consumiam deram lugar a uma ternura que eu não sabia que ainda possuía. Com cuidado, posicionei minhas mãos sob o corpo do animal, dando-lhe apoio enquanto ele fazia mais uma tentativa de se levantar. Desta vez, com minha ajuda, ele conseguiu. Suas pernas ainda tremiam, mas ele estava de pé. O potro relinchou suavemente, como se estivesse agradecendo. Não pude conter um sorriso, o primeiro em semanas. Nós dois vamos conseguir, murmurei, mais para mim mesma do que para o animal. Vamos superar isso. As horas seguintes passaram em um borrão de cuidados com o potro. Encontrei um balde d'água no canto do estábulo e o ajudei a beber. Observei maravilhada quando ele deu seus primeiros passos hesitantes. Cada pequena vitória do animal era como um bálsamo para minha alma ferida. Quando a porta do estábulo se abriu na manhã seguinte, seu Augusto me encontrou não encolhida em um canto, mas de pé ao lado do potro recém-nascido. Seu olhar passou de mim para o animal, uma expressão de surpresa substituindo momentaneamente sua habitual frieza. "O que temos aqui?" ele murmurou, aproximando-se. Instintivamente dei um passo à frente do potro, como se quisesse protegê-lo. Seu Augusto notou o gesto e, para minha surpresa, um leve sorriso curvou seus lábios. "Interessante", ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Então, voltando sua atenção para mim, falou em um tom que eu nunca havia ouvido dele antes, quase aprovador. "Você cuidou dele?" Assenti silenciosamente, ainda incerta sobre como reagir. "Bem", ele continuou, seu olhar avaliando o potro. "Parece que você tem jeito com cavalos. Talvez possamos fazer algo útil de você, afinal." Aquelas palavras, embora longe de serem gentis, acenderam uma fagulha de esperança em meu peito. Era a primeira vez que seu Augusto falava comigo como se eu fosse mais do que um fardo, mais do que uma propriedade. "A partir de amanhã", ele declarou, "você ajudará nos estábulos, cuidará dos cavalos, limpará as baias. Se fizer um bom trabalho, poderá dormir na casa dos empregados, não mais no quarto dos fundos." Com isso, ele se virou para sair, mas parou na porta. Olhando por cima do ombro, acrescentou: "E quanto a este potro, se você conseguir treiná-lo adequadamente, ele será seu para cuidar. Considere isso um incentivo." A porta se fechou atrás dele, deixando-me atônita. Olhei para o potro que se aconchegava contra minhas pernas e senti uma onda de determinação me invadir. Ali, naquele momento, percebi que havia encontrado não apenas um propósito, mas uma forma de sobrevivência. Os cavalos seriam minha âncora, meu refúgio neste mundo hostil em que eu havia sido jogada. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça em meus novos deveres. Acordava antes do nascer do sol, ansiosa para chegar aos estábulos. Aprendi a limpar as baias, a escovar os cavalos, a preparar sua alimentação. Cada tarefa, por mais árdua que fosse, era realizada com um cuidado e uma dedicação que surpreendiam até mesmo os tratadores mais experientes. Mas era com o potro, a quem secretamente nomeei Liberdade, que eu passava cada momento livre. Observei maravilhada seu rápido crescimento, celebrei cada novo marco. Seu primeiro galope, a primeira vez que aceitou um cabresto, seu primeiro relincho forte e confiante. À medida que Liberdade crescia e se fortalecia, o mesmo acontecia comigo. O trabalho duro nos estábulos desenvolveu meus músculos, me deu força física que eu nunca imaginei ter. Mas mais do que isso,
me deu força interior. Cada dia que eu sobrevivia, cada pequena vitória com os cavalos, era uma prova de que eu podia superar as adversidades. Seu Augusto, embora ainda distante e intimidador, começou a me observar com um interesse diferente. Às vezes, eu o pegava me olhando enquanto eu trabalhava com os cavalos, uma expressão pensativa em seu rosto normalmente impassível. Foi numa dessas ocasiões, quase 1 ano após minha chegada à mansão, que ele finalmente falou comigo diretamente sobre meu trabalho. "Você tem um dom, menina", ele disse, sua voz grave carregando um tom que eu nunca havia ouvido antes, algo próximo do respeito. "Os cavalos respondem a você de uma forma que não vejo há muito tempo." Aquelas palavras, vindas do homem que eu tanto temia, provocaram em mim uma mistura confusa de emoções. Orgulho por meu trabalho ser reconhecido, mas também uma pontada de raiva por buscar a aprovação de alguém que havia me causado tanto sofrimento. "Acho que está na hora de elevarmos seu treinamento", ele continuou. "A partir de amanhã, você começará a aprender equitação avançada com o nosso treinador principal." Meu coração disparou com a perspectiva. Equitação avançada significava mais tempo com os cavalos, mais liberdade nos campos da propriedade. Era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar. Naquela noite, deitada na minha nova cama na casa dos empregados, um luxo comparado ao quarto dos fundos, refleti sobre o caminho que me trouxe até ali. O medo e a dor ainda estavam presentes, cicatrizes que eu duvidava que algum dia desapareceriam completamente. Mas agora havia algo mais: esperança. Olhando pela janela para as estrelas que brilhavam no céu noturno, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu aprenderia, cresceria e me fortaleceria. E um dia, quando o momento certo chegasse, usaria tudo o que aprendi para conquistar minha verdadeira liberdade. Mal sabia eu que esse momento chegaria mais cedo do que eu imaginava, e de uma forma que testaria cada fibra do meu ser. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. Levantei-me antes mesmo do despertador tocar, meu corpo vibrando com uma energia nervosa que eu mal conseguia conter. O café da manhã, normalmente uma refeição apressada e silenciosa, pareceu se arrastar enquanto eu contava os minutos para minha primeira aula de equitação avançada. Quando finalmente cheguei aos estábulos, fui recebida por Jorge, o treinador principal. Alto e de ombros largos, com um rosto marcado pelo sol e olhos que pareciam avaliar cada movimento meu, Jorge era uma figura imponente. "Então você é a garota prodígio dos cavalos", ele disse, sua voz rouca carregando um leve sotaque que eu não conseguia identificar. "Vamos ver do que você é capaz." As horas que se seguiram foram intensas e exaustivas. Jorge era um instrutor rigoroso, exigindo perfeição em cada movimento, cada comando. Aprendi sobre postura, sobre como me comunicar com o cavalo através do mais sutil dos toques, sobre como ler os sinais que o animal enviava. Mas foi quando montei Liberdade pela primeira vez que realmente senti o impacto daquele momento. Sentada sobre o dorso forte do animal que eu havia ajudado a criar desde seu nascimento, senti uma conexão que ia além das palavras. Era como se fôssemos um só ser, movendo-nos em perfeita harmonia. "Impressionante", murmurou Jorge, observando-nos galopar pelo campo de treinamento. Nunca vi uma conexão tão natural entre cavalo e cavaleiro, especialmente em alguém tão jovem. Suas palavras acenderam algo dentro de mim. Orgulho, sim, mas também uma compreensão mais profunda. Ali, montada em Liberdade, eu não era mais apenas a menina assustada que havia sido arrancada de sua casa. Eu era forte, eu era capaz, eu tinha um dom. Nos dias e semanas que se seguiram, mergulhei de cabeça no treinamento. Cada nova habilidade aprendida, cada elogio reluctante de Jorge, cada momento de sintonia perfeita com Liberdade, era como um bálsamo para minha alma ferida. Mas com esse novo senso de propósito e habilidade, veio também uma crescente consciência da minha situação. As cordas invisíveis que me prendiam à mansão de seu Augusto pareciam simultaneamente mais frágeis e mais sufocantes. Uma tarde, após uma sessão de treinamento particularmente intensa, encontrei seu Augusto me observando do terraço da mansão. Seu olhar, normalmente frio e calculista, tinha um brilho diferente.
Orgulho? Satisfação? Eu não conseguia decifrar completamente, mas sabia que algo havia mudado. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse. Com o coração batendo forte, desmontei de liberdade e caminhei até o terraço. Você superou todas as minhas expectativas, Zilda, ele disse, sua voz carregando um tom que eu nunca havia ouvido antes. Jorge me diz que você tem um talento natural que ele raramente viu em toda a sua carreira. Fiquei em silêncio, incerta de como responder. Uma parte de mim ansiava por esse reconhecimento, enquanto outra se rebelava contra a ideia de buscar a aprovação do homem que havia me arrancado de minha família. Acho que está na hora de elevarmos seu status aqui, continuou seu Augusto. A partir de agora, você não será mais tratada como uma empregada comum. Terá seu próprio quarto na casa principal, roupas novas e começará a me acompanhar em eventos equestres. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era tudo o que eu havia sonhado desde que cheguei ali. Reconhecimento, conforto, uma chance de sair dos confins da propriedade. Mas, ao mesmo tempo, senti como se estivesse sendo amarrada com cordas ainda mais fortes. O que isso significa exatamente? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Seu Augusto sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Significa, minha cara, que você agora é um investimento valioso. Suas habilidades com os cavalos podem trazer prestígio e lucro consideráveis. Em troca, você terá uma vida de conforto e privilégios que poucas pessoas podem sonhar. Naquele momento, senti como se estivesse à beira de um precipício. De um lado, a promessa de uma vida mais fácil, de reconhecimento e até mesmo de uma forma limitada de liberdade. Do outro, a consciência aguda de que estaria me amarrando ainda mais a este homem, a esta vida que não escolhi. E se eu recusar? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. O sorriso de seu Augusto desapareceu, substituído por uma expressão que fez meu sangue gelar. Recusar não é uma opção, Zilda. Você me pertence. Nunca se esqueça disso. Com essas palavras, ele se virou e entrou na casa, me deixando sozinha com pensamentos turbilhonantes. Voltei para os estábulos em um estado de confusão emocional. Abracei liberdade, enterrando meu rosto em sua crina, buscando conforto na única criatura que realmente me entendia. Naquela noite, deitada em minha nova cama luxuosa no quarto da casa principal, não consegui dormir. Minha mente estava em conflito. Parte de mim estava exultante com as novas oportunidades, com a chance de desenvolver ainda mais minhas habilidades. Outra parte se rebelava contra a ideia de aceitar qualquer coisa de seu Augusto, de me tornar um investimento em seus olhos. Mas, acima de tudo, havia uma nova determinação crescendo dentro de mim. Se seu Augusto queria me transformar em um investimento valioso, eu usaria isso a meu favor. Aprenderia tudo o que pudesse, me tornaria indispensável, ganharia sua confiança. E então, quando o momento certo chegasse, usaria essas mesmas habilidades para conquistar minha verdadeira liberdade. Olhando pela janela, para a lua que banhava os campos em uma luz prateada, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Eu jogaria este jogo, por enquanto. Mas um dia, eu estabeleceria minhas próprias regras, e quando esse dia chegasse, nem seu Augusto, nem ninguém mais poderia me deter. Com esse pensamento, finalmente adormeci, sonhando com campos abertos e o som de cascos galopando em direção à liberdade. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e experiências. Minha vida, antes confinada aos limites da propriedade de seu Augusto, de repente se expandiu para um mundo que eu mal podia imaginar. O primeiro evento equestre ao qual seu Augusto me levou foi em uma fazenda luxuosa nos arredores de São Paulo. Lembro-me vividamente do momento em que descemos do carro, o cheiro da grama recém-cortada, o relinchar distante dos cavalos, o burburinho elegante da alta sociedade paulistana. Vestida com roupas que custavam mais do que tudo que minha família já possuíra, senti-me como uma impostora. Lembre-se, Zilda, seu Augusto murmurou, sua mão pesada em meu ombro. Você está aqui para impressionar. Mostre a eles o que você pode fazer. E foi o que fiz. Montada em liberdade, executamos uma série de manobras que deixaram a plateia boquiaberta. Cada salto perfeito,
Cada pirueta graciosa era uma declaração. Eu não era mais a menina assustada que chegara à mansão anos atrás. Eu era uma amazona talentosa, uma força a ser reconhecida. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Vi orgulho nos olhos de seu Augusto, mas também algo mais: satisfação, como se eu fosse um investimento que finalmente começava a dar retorno. Nos bastidores, fui abordada por treinadores renomados, proprietários de aras prestigiosos, todos ansiosos para falar com a jovem prodígio. Era uma atenção que eu nunca havia experimentado antes, e confesso que foi inebriante. Você tem um dom extraordinário, minha jovem, disse um senhor elegante, que mais tarde descobri ser um dos maiores criadores de cavalos do país. Com o treinamento adequado, você poderia competir internacionalmente. Suas palavras plantaram uma semente em minha mente. Competições internacionais significavam viagens, significavam um mundo além dos muros da mansão de seu Augusto. Significavam, talvez, uma chance de liberdade. Mas com o sucesso vieram também as primeiras provações reais. Seu Augusto, percebendo o potencial lucrativo de minhas habilidades, intensificou meu treinamento. As horas nos estábulos se tornaram mais longas, as exigências mais rigorosas. Muitas noites, caí na cama exausta, meus músculos doloridos, minha mente um turbilhão de técnicas equestres e estratégias de competição. E havia também o lado mais sombrio deste novo mundo ao qual fui apresentada. Em jantares elegantes e coquetéis após os eventos, ouvi conversas sussurradas, vi trocas de olhares e apertos de mão que sugeriam que nem tudo no mundo equestre era tão nobre quanto parecia na superfície. Uma noite, após um evento particularmente bem-sucedido, ouvi sem querer uma conversa entre seu Augusto e outro proprietário. A garota é um diamante bruto, dizia o homem. Com o treinamento certo, ela poderia nos render milhões em prêmios e contratos de patrocínio. Ela é mais do que isso, respondeu seu Augusto, sua voz carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. Ela é meu legado. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Legado. Era assim que ele me via? Não como uma pessoa, mas como uma extensão de si mesmo, um troféu a ser exibido e explorado. A realização foi dolorosa, mas também esclarecedora. Por mais que minha vida tivesse melhorado superficialmente, por mais liberdade que eu parecesse ter ganhado, a verdade era que as correntes que me prendiam a seu Augusto eram agora mais fortes do que nunca. Essa compreensão trouxe consigo uma nova determinação. Se seu Augusto queria me transformar em seu legado, eu usaria isso a meu favor. Cada competição vencida, cada elogio recebido, cada conexão feita no mundo equestre seria um passo em direção à minha verdadeira liberdade. Comecei a prestar mais atenção às conversas ao meu redor, a absorver não apenas técnicas equestres, mas também as nuances do mundo dos negócios e da alta sociedade. Observei como seu Augusto navegava nesse ambiente, como ele manipulava situações a seu favor e, silenciosamente, comecei a aprender. Mas o preço desse conhecimento foi alto. À medida que me tornava mais consciente do mundo ao meu redor, mais difícil se tornava manter a fachada de gratidão e obediência que seu Augusto esperava. Houve momentos de rebeldia, discussões acaloradas que terminavam com ameaças veladas de sua parte. Não se esqueça de onde você veio, Zilda, ele dizia, seus olhos frios como gelo. Tudo que você tem, tudo que você é, deve a mim. Essas palavras, que antes me teriam feito tremer de medo, agora acendiam uma chama de raiva e determinação. Sim, eu devia muito a ele, mas não minha alma, não meu futuro. Foi nessa época que comecei a planejar secretamente minha fuga. Nas horas tarde da noite, quando todos dormiam, eu estudava mapas, pesquisava rotas de fuga, fazia contatos discretos com pessoas que poderiam me ajudar. Cada pequeno detalhe era cuidadosamente planejado e memorizado. Liberdade, meu fiel companheiro equino, era central em meus planos. Sabia que não poderia deixá-lo para trás. Ele era mais do que um cavalo para mim. Era um símbolo de tudo pelo que eu havia lutado, de tudo que eu ainda esperava conquistar. À medida que os meses passavam, senti-me como uma panela de pressão prestes a explodir. Por fora, eu era a amazona talentosa.
o orgulho de seu Augusto. Por dentro, era um vulcão de emoções reprimidas, de sonhos de liberdade, de planos cuidadosamente elaborados. Sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Cada dia trazia novas oportunidades, novos desafios, e com eles a chance de finalmente quebrar as correntes que me prendiam. Numa noite particularmente tensa, após uma discussão acalorada com seu Augusto sobre meu futuro, fui aos estábulos buscar conforto na presença de liberdade. Abraçando o pescoço forte do cavalo, sussurrei uma promessa. Em breve, meu amigo. Em breve seremos verdadeiramente livres. Mal sabia eu que, em breve, chegaria mais cedo do que eu imaginava, e que o preço da liberdade seria mais alto do que eu jamais poderia ter previsto. O amanhecer trouxe consigo não apenas um novo dia, mas o início de uma série de eventos que testariam minha determinação como nunca antes. Acordei com o som de vozes alteradas vindas do escritório de seu Augusto. Curiosa e apreensiva, me aproximei silenciosamente da porta entreaberta. Uma oferta que não podemos recusar, dizia uma voz que reconheci como sendo de Carlos, o advogado de seu Augusto. Não está em questão, respondeu seu Augusto, sua voz carregada de uma raiva contida que fez meus pelos se arrepiarem. A garota não está à venda. Congelei no lugar, meu coração disparando. Estavam falando de mim? Augusto, seja razoável, insistiu Carlos. O sheik ofereceu uma quantia astronômica. Com esse dinheiro, poderíamos expandir os negócios, comprar aquele Haras no Kentucky que você sempre quis. Já disse que não. Seu Augusto praticamente rugiu. Zilda é meu legado. Ela fica. Recuei, minha mente um turbilhão. Alguém havia feito uma oferta por mim, como se eu fosse uma mercadoria a ser negociada. A náusea subiu pela minha garganta e tive que me apoiar na parede para não cair. Naquele momento, a realidade da minha situação me atingiu com uma clareza brutal. Por mais que eu tivesse ganhado status e reconhecimento nos últimos anos, no fundo, para seu Augusto, eu ainda era uma propriedade. Uma propriedade valiosa, é verdade, mas ainda assim, algo que ele achava que podia manter ou vender conforme sua vontade. A conversa no escritório continuou, mas eu já não conseguia ouvir mais. Silenciosamente, fiz meu caminho até os estábulos, buscando o conforto da presença de liberdade. Enquanto escovava a crina sedosa do cavalo, minha mente trabalhava furiosamente. Meus planos de fuga, até então vagos e para um futuro distante, de repente ganharam uma urgência palpável. Eu precisava agir, e precisava agir logo. Mas como? Para onde eu iria? Não tinha dinheiro próprio, todos os meus documentos estavam sob o controle de seu Augusto, e eu não conhecia ninguém fora do círculo restrito em que vivia. Foi nesse momento de desespero que me lembrei de Dona Eulália, a antiga governanta. Ela havia se aposentado há alguns meses e se mudado para uma pequena cidade no interior. Apesar de nossa relação ter começado de forma tensa, nos últimos anos havíamos desenvolvido um entendimento mútuo, quase uma amizade. Eulália conhecia minha história, sabia da natureza do meu acordo com seu Augusto. Talvez ela pudesse me ajudar. Com as mãos trêmulas, peguei um pedaço de papel e um lápis que guardava escondidos no estábulo. Rapidamente, escrevi um bilhete. Dona Eulália, preciso de sua ajuda. Situação insustentável. Por favor, me ligue usando o telefone público perto do mercado na quinta-feira, às 15 horas. Estarei esperando no celular que o Sr. Jorge usa para emergências no estábulo. Com esperança, Zé. Dobrei o papel várias vezes e o escondi dentro do forro de minha bota. Agora, o desafio seria enviá-lo sem levantar suspeitas. A oportunidade surgiu naquela mesma tarde. Seu Augusto, ainda visivelmente perturbado pela conversa da manhã, anunciou que sairia para resolver alguns negócios na cidade. Quero que você treine o novo potro hoje, ele me disse, sua voz mais ríspida que o normal. Jorge supervisionará seu trabalho. Assenti obedientemente, meu coração acelerando com a perspectiva do que estava prestes a fazer. Assim que seu Augusto saiu, abordei Jorge com meu melhor sorriso inocente. Jorge, será que você poderia ir até o correio para mim? Gostaria de enviar um cartão de aniversário para Dona Eulália. Sabe como ela ficou próxima de nós nos últimos anos? Jorge hesitou por um momento, mas então deu de ombros. Tudo bem, mas seja rápida. Temos muito trabalho a fazer hoje.
Com as mãos trêmulas, escrevi um cartão genérico de aniversário e coloquei meu bilhete secreto dentro do envelope. Entreguei a Jorge, rezando para que ele não decidisse inspecionar o conteúdo. Enquanto o observava se afastar em direção ao portão da propriedade, senti uma mistura de alívio e terror. O dado estava lançado. Não havia volta agora. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole. Cada vez que um telefone tocava, meu coração saltava. Cada olhar de seu Augusto me fazia questionar se ele havia descoberto algo. Quando quinta-feira finalmente chegou, inventei uma desculpa para estar perto do telefone de emergência do estábulo. Disse a Jorge que estava preocupada com um dos cavalos e queria ficar de olho nele. Às 15 horas em ponto, o telefone tocou. Com as mãos trêmulas, atendi. Alô? Sussurrei. Zilda? A voz de Dona Eulália nunca soou tão doce aos meus ouvidos. Minha menina, o que está acontecendo? Em sussurros apressados, expliquei minha situação, a conversa que havia ouvido, meu desespero para escapar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Dona Eulália falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Escute com atenção, Zilda. Não será fácil, mas vou te ajudar. Aqui está o que você precisa fazer. Enquanto absorvia as instruções de Dona Eulália, senti uma mistura de medo e esperança crescer dentro de mim. O caminho à frente seria difícil e perigoso, mas pela primeira vez em anos, vi uma luz no fim do túnel. Desligando o telefone, olhei para a Liberdade, que me observava com seus olhos grandes e inteligentes. Está chegando a hora, meu amigo, sussurrei. Em breve, seremos verdadeiramente livres. Mal sabia eu que os desafios que enfrentaria nos próximos dias testariam não apenas minha coragem, mas também minha própria humanidade. O plano era audacioso e arriscado. Dona Eulália havia me dado instruções detalhadas sobre como chegar até ela, incluindo contatos que poderiam me ajudar ao longo do caminho. Mas primeiro, eu precisava escapar da propriedade de seu Augusto, e isso seria a parte mais perigosa. Decidi que agiria na noite seguinte à ligação de Dona Eulália. Passei o dia inteiro em um estado de nervosismo controlado, tentando agir normalmente enquanto minha mente corria com os preparativos finais. Quando a noite finalmente caiu, esperei até que a casa estivesse silenciosa, com o coração batendo tão forte que eu temia que alguém pudesse ouvi-lo. Fiz meu caminho silenciosamente até os estábulos. Liberdade pareceu sentir minha agitação assim que entrei. Sussurrei palavras de conforto enquanto o selava, rezando para que os outros cavalos não fizessem barulho. Com uma bolsa improvisada contendo algumas roupas e os poucos pertences pessoais que tinha, montei Liberdade. O momento da verdade havia chegado. Respirei fundo e guiei Liberdade para fora do estábulo. A noite estava clara, a lua cheia banhando tudo com uma luz prateada que, em outras circunstâncias, eu teria achado bela. Naquele momento, porém, ela parecia mais uma ameaça, iluminando-nos e tornando nossa fuga mais visível. Avançamos lentamente pelos campos, mantendo-nos próximos às sombras das árvores sempre que possível. Cada ruído, cada movimento nas sombras me fazia congelar de medo. Quando finalmente alcançamos o muro que cercava a propriedade, senti um vislumbre de esperança. Havia um ponto no muro onde as pedras estavam ligeiramente soltas, algo que eu havia descoberto em minhas explorações ao longo dos anos. Com esforço e determinação, consegui criar uma abertura grande o suficiente para que Liberdade e eu passássemos. Do outro lado do muro, senti como se tivesse entrado em outro mundo. A estrada à nossa frente parecia infinita, cheia de possibilidades e perigos desconhecidos. Sem olhar para trás, incitei Liberdade a um galope suave. Cavalgamos por horas, seguindo as instruções de Dona Eulália. O plano era chegar a uma pequena cidade a cerca de 50 quilômetros de distância, onde um antigo amigo dela nos daria abrigo temporário. Conforme o céu começava a clarear com os primeiros raios do sol, avistei as luzes da cidade no horizonte. O alívio que senti foi indescritível. Estávamos quase lá. Foi nesse momento de esperança que o destino decidiu intervir. Um som distante de motor me fez olhar para trás. Meu sangue gelou quando vi, a alguns quilômetros de distância, os faróis de um carro se aproximando rapidamente.
Entrei em pânico. Seria seu Augusto? Teria ele descoberto minha fuga tão rapidamente? Incitei Liberdade a correr mais rápido, mas sabia que não poderíamos superar um carro em velocidade. Em desespero, desviei da estrada principal, adentrando um bosque denso à nossa direita. Os galhos baixos das árvores arranhavam meu rosto e braços enquanto avançávamos, mas eu mal sentia a dor. Tudo o que importava era escapar. Por alguns minutos tensos, pensei que tínhamos conseguido despistar nossos perseguidores. Mas então, ouvi vozes e o som de galhos quebrando atrás de nós. Eles haviam entrado no bosque a pé. O pânico ameaçava me dominar completamente. Num momento de desespero, decidi que nossa única chance era tentar atravessar um riacho próximo, esperando que a água apagasse nosso rastro. Foi um erro terrível. As margens do riacho eram mais íngremes e escorregadias do que eu havia antecipado. Liberdade, exausto pela longa cavalgada noturna, perdeu o equilíbrio. Caímos na água gelada com um baque ensurdecedor. A correnteza, muito mais forte do que parecia à primeira vista, nos arrastou. Lutei desesperadamente para manter minha cabeça acima d'água, gritando por liberdade. Na escuridão e confusão, perdi de vista meu fiel companheiro. Quando finalmente consegui me agarrar a uma rocha e me arrastar para a margem, estava encharcada, exausta e completamente desorientada. Chamei por Liberdade repetidas vezes, minha voz rouca de desespero, mas não obtive resposta. As vozes de meus perseguidores soavam mais próximas agora. Com o coração partido e o corpo dolorido, não tive escolha senão continuar sozinha, deixando para trás o único amigo verdadeiro que tinha conhecido nos últimos anos. Cambaleando pela floresta, com as roupas encharcadas coladas ao corpo e tremendo de frio, senti toda essa esperança se esvair. Meu plano cuidadosamente elaborado havia desmoronado em questão de horas. Quando finalmente emergir da floresta, encontrei-me em uma estrada desconhecida. Exausta e derrotada, deixei-me cair na beira da estrada. Foi ali que os homens de seu Augusto me encontraram, algumas horas depois. A volta para a mansão foi uma experiência humilhante e aterrorizante. Seu Augusto não disse uma palavra durante toda a viagem, mas eu podia sentir sua fúria reprimida, como uma tempestade prestes a explodir. Assim que chegamos, fui trancada em um quarto nos fundos da casa, o mesmo onde havia passado meus primeiros dias na propriedade, tantos anos atrás. A ironia amarga não me escapou. Deitada no chão frio, chorando pela perda de liberdade e pela liberdade que estivera tão perto de alcançar, percebi que minha situação agora era pior do que nunca. Não apenas havia falhado em minha fuga, mas também havia perdido a confiança limitada que tinha conquistado ao longo dos anos. Naquela noite escura da alma, questionei tudo. Teria sido tolo tentar escapar? Deveria ter aceitado o meu destino? E mais dolorosamente, o que teria acontecido com Liberdade? Mas em meio ao desespero, uma pequena voz dentro de mim se recusava a se calar. Esta não seria minha última tentativa. Prometi a mim mesma. Eu aprenderia com meus erros. Me tornaria mais forte, mais astuta. E um dia, não importa quanto tempo levasse, eu conquistaria minha verdadeira liberdade. Com esse pensamento, exausta e derrotada, mas não completamente quebrada, caí em um sono agitado, sonhando com campos abertos e o som distante de cascos galopando. Os dias que se seguiram à minha tentativa fracassada de fuga foram um teste de resistência física e emocional. Seu Augusto, furioso com minha ingratidão, impôs um regime de punições que faria meus primeiros dias na mansão parecerem um passeio no parque. Fui relegada novamente aos trabalhos mais duros e degradantes da propriedade. Acordava antes do amanhecer para limpar os estábulos, carregava baldes pesados de água e feno e passava horas intermináveis na lavanderia, esfregando roupas até que meus dedos ficassem em carne viva. À noite, exausta e dolorida, era trancada no pequeno quarto dos fundos, sem janelas e com apenas uma fina manta para me proteger do frio. Mas o pior de tudo era a incerteza sobre o destino de Liberdade. Ninguém me dava notícias, e minhas perguntas eram recebidas com silêncio ou olhares de desprezo. A ausência do meu fiel companheiro era uma dor constante,
um vazio que parecia impossível de preencher. Foram semanas de isolamento quase total. Os outros empregados da propriedade, temendo a ira de seu Augusto, me evitavam como se eu fosse portadora de alguma doença contagiosa. As únicas palavras que ouvia eram ordens ríspidas ou repreensões severas. No entanto, em meio a todo esse sofrimento, algo inesperado começou a acontecer. Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, comecei a mudar. A dor e o cansaço, em vez de me quebrarem, pareciam estar me forjando em algo mais forte, mais resiliente. Comecei a observar tudo ao meu redor com um novo olhar, mais atento e analítico. Percebi padrões nas rotinas da casa. Notei as pequenas brechas na vigilância que antes me passavam despercebidas. Cada conversa sussurrada que captava, cada documento que vislumbrava enquanto limpava o escritório de seu Augusto, tudo se tornava uma peça de um quebra-cabeça que eu estava determinada a resolver. Uma noite, enquanto limpava a biblioteca após um jantar de negócios de seu Augusto, ouvi uma conversa que mudaria tudo novamente. "O sheik ainda está interessado na garota", dizia uma voz que reconheci como sendo de Carlos, o advogado. "Ele dobrou a oferta." "Já disse que não está à venda", respondeu seu Augusto, sua voz carregada de irritação. "Augusto, seja razoável", insistiu Carlos. "Depois da tentativa de fuga dela, manter a garota aqui é um risco. E com esse dinheiro, poderíamos expandir os negócios de uma forma que você nem imagina." Houve um longo silêncio, e então seu Augusto falou, sua voz carregada de uma emoção que eu não conseguia decifrar. "Dê-me alguns dias para pensar." Aquela conversa foi como um balde de água fria. A realização de que meu futuro estava sendo negociado como se eu fosse gado me encheu de uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Mas dessa vez, em vez de me deixar dominar pelo medo ou pelo desespero, canalizei essa raiva em determinação. Nos dias que se seguiram, intensifiquei minhas observações. Comecei a memorizar cada detalhe da rotina da casa, cada hábito de seu Augusto e seus empregados de confiança. Prestei atenção especial aos momentos em que a vigilância diminuía, aos lugares onde informações importantes eram guardadas. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de seu Augusto, encontrei uma oportunidade de ouro. Ele havia saído apressadamente para uma reunião, deixando sua escrivaninha desarrumada. Entre os papéis espalhados, vi algo que fez meu coração disparar. Um documento com o timbre oficial do governo, contendo detalhes sobre minha situação legal. Com as mãos tremendo, rapidamente li o máximo que pude antes de ouvir passos se aproximando. O que descobri me deixou atordoada. Segundo o documento, eu oficialmente não existia. Não havia registro de meu nascimento, nenhum documento que provasse minha identidade. Aos olhos da lei, eu era um fantasma. Essa descoberta, embora chocante, foi um ponto de virada. Percebi que minha liberdade não viria através de uma fuga desesperada, mas sim através do conhecimento e da estratégia. Eu precisava entender completamente minha situação legal, descobrir quem eu realmente era e usar essa informação para quebrar as correntes que me prendiam. Comecei a planejar novamente, mas desta vez com mais cuidado e paciência. Nos momentos em que estava sozinha, praticava leitura e escrita, usando livros esquecidos da biblioteca e pedaços de papel descartados. À noite, deitada no escuro, memorizava informações importantes que havia captado durante o dia. Lentamente, comecei a reconstruir minha própria história. Fragmentos de memórias da minha infância, nomes e datas que ouvia nas conversas de seu Augusto, tudo ia se encaixando em um quebra-cabeça complexo. Um dia, enquanto trabalhava no jardim, ouvi um relincho familiar vindo dos estábulos distantes. Meu coração deu um salto. Seria possível? Arriscando uma severa punição, corri em direção ao som. E lá estava ele. Liberdade, um pouco mais magro e com alguns arranhões, mas vivo e aparentemente bem. Nosso reencontro foi breve e silencioso. Não podia arriscar ser pega. Mas aqueles poucos momentos renovaram minha esperança e determinação de uma forma que eu não achava mais possível. Voltei para meus afazeres com um novo fogo ardendo dentro de mim. Liberdade havia sobrevivido e encontrado o caminho de volta.
Se ele podia fazer isso, eu também podia superar os obstáculos à minha frente. Naquela noite, deitada em minha cama dura, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma e à liberdade. Eu encontraria uma maneira de nos libertar, não importa quanto tempo levasse ou quão difícil fosse. Mas dessa vez, faria isso não com uma fuga impulsiva, mas com um plano cuidadosamente elaborado. O caminho à frente ainda era longo e cheio de perigos, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente progredindo. Cada novo conhecimento, cada pequena vitória era um passo em direção à liberdade. E eu estava determinada a dar todos os passos necessários, não importa o quão dolorosos fossem. Os meses que se seguiram foram um exercício de paciência e estratégia. Externamente, eu era a imagem da submissão, realizando minhas tarefas sem reclamar, mantendo a cabeça baixa. Internamente, no entanto, eu estava em constante ebulição, absorvendo cada pedaço de informação, cada detalhe que pudesse ser útil para meu plano de fuga. Gradualmente, seu Augusto começou a relaxar sua vigilância sobre mim. Meu comportamento exemplar o levou a acreditar que eu havia finalmente aceitado meu lugar. Pouco sabia ele que cada momento de liberdade que me concedia era usado para fortalecer minha resolução e refinar meu plano. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório de seu Augusto, uma tarefa que ele agora confiava a mim ocasionalmente, encontrei algo que fez meu coração parar. Era uma pasta fina, escondida entre pilhas de papéis, com meu nome escrito na capa. Com as mãos tremendo, abri a pasta. O que encontrei dentro me deixou atordoada. Havia uma cópia de uma certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento. Segundo o documento, meu nome completo era Zilda Maria dos Santos, nascida em 15 de março de 1958 em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Mas o que realmente me chocou foi o nome listado como minha mãe, Maria Aparecida dos Santos. Não era o nome da mulher que eu conhecia como minha mãe. Quem era essa Maria Aparecida? E por que eu tinha sido criada por outra pessoa? Continuei folheando os documentos, meu coração batendo cada vez mais rápido. Havia registros de pagamentos, notas manuscritas e, finalmente, uma carta que parecia explicar tudo. A carta era de Maria Aparecida, minha verdadeira mãe, para seu Augusto. Nela, ela implorava por notícias minhas, perguntava se eu estava bem, se estava feliz. O tom era de alguém desesperado, alguém que havia cometido um erro terrível e estava pagando por isso todos os dias. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em minha mente. Eu não havia sido vendida por minha mãe. Eu havia sido roubada. A mulher que me criou, que eu acreditava ser minha mãe, provavelmente era apenas parte do esquema de seu Augusto. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era a fúria impotente de uma criança assustada, mas a ira fria e calculista de uma mulher que finalmente entendia a extensão da injustiça cometida contra ela. Rapidamente, fiz cópias de todos os documentos que pude, escondendo-as em um lugar seguro que havia descoberto no celeiro. Mal havia terminado de recolocar a pasta em seu lugar, quando ouvi passos se aproximando do escritório. Seu Augusto entrou, seus olhos me avaliando friamente. "Zilda", ele disse, sua voz carregada de uma falsa gentileza que me fez estremecer. "Tenho uma proposta para você." Ele se sentou em sua poltrona de couro, gesticulando para que eu me aproximasse. "Você tem se comportado muito bem nos últimos meses. Estou impressionado com sua adaptabilidade." Mantive minha expressão neutra, meu coração batendo forte com o segredo que acabara de descobrir. "Estou considerando permitir que você volte a trabalhar com os cavalos." Ele continuou. "Sob supervisão rigorosa, é claro. E se você provar sua lealdade, quem sabe? Talvez possamos até discutir sua participação em algumas competições locais." Engoli em seco, consciente de que esta era uma oferta tentadora e perigosa. Voltar a trabalhar com os cavalos significaria mais liberdade, mais oportunidades de planejar minha fuga. Mas também significaria baixar a guarda, dar a seu Augusto a chance de me manipular novamente. "O que me diz, Zilda?" ele perguntou, seus olhos me estudando atentamente. "Está pronta para provar seu valor novamente?"
Respirei fundo, forçando um sorriso que esperava parecer grato e submisso. Sim, seu Augusto. Eu adoraria essa oportunidade. Ele sorriu, satisfeito. Excelente. Começaremos amanhã. Isilda. Sua voz endureceu ligeiramente. Não me desaponte desta vez. Assente silenciosamente, lutando contra o impulso de gritar a verdade que acabara de descobrir, de acusá-lo de todos os seus crimes. Mas sabia que meu momento ainda não havia chegado. Precisava ser paciente, cuidadosa. Nos dias que se seguiram, mergulhei de volta ao mundo dos cavalos com uma determinação renovada. Cada momento com os animais era precioso, não apenas pelo conforto que me proporcionavam, mas pelas oportunidades que ofereciam. Comecei a reconstruir minha conexão com liberdade, passando cada momento livre ao seu lado. Observei atentamente as rotinas do estábulo, os horários das trocas de turno dos seguranças, os momentos em que a vigilância diminuía. Ao mesmo tempo, continuei minha busca por informações. Nas raras ocasiões em que tinha acesso à biblioteca ou ao escritório de seu Augusto, vasculhava documentos, memorizava nomes e datas, tentando preencher as lacunas da minha própria história. Uma noite, enquanto todos dormiam, arrisquei-me a usar o telefone do estábulo. Com o coração na boca, disquei o número que havia memorizado da carta de minha verdadeira mãe. Após vários toques, uma voz sonolenta atendeu. Alô? Maria Aparecida dos Santos? Sussurrei, minha voz tremendo. Houve uma pausa e então, quem está falando? Fechei os olhos, reunindo toda a minha coragem. Meu nome é Zilda. Eu acho que sou sua filha. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então, ouvi um soluço do outro lado da linha. Zilda? Minha Zilda? Oh, meu Deus! É você mesmo? As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Sim, sou eu. Eu preciso de ajuda, mãe. Rapidamente, em sussurros urgentes, expliquei minha situação. Maria Aparecida, minha verdadeira mãe, chorava e prometia fazer tudo ao seu alcance para me ajudar. Quando desliguei o telefone, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, não estava mais sozinha em minha luta. Voltei para meu quarto com o coração leve, mas a mente em turbilhão. Sabia que os dias seguintes seriam cruciais. O cerco estava se fechando e eu precisava agir antes que seu Augusto descobrisse que eu sabia a verdade. Deitada em minha cama, olhando para o teto, fiz uma promessa silenciosa. Em breve, muito em breve, eu estaria livre. E quando esse dia chegasse, seu Augusto pagaria por cada dia de liberdade que ele havia roubado de mim. O clímax de minha história estava se aproximando, e eu estava pronta para enfrentá-lo de cabeça erguida. Os dias que se seguiram à minha conversa com Maria Aparecida foram um turbilhão de emoções e preparativos cuidadosos. Cada momento era precioso, cada detalhe crucial. Eu sabia que esta seria minha última chance de escapar, e não podia me dar ao luxo de cometer erros. Maria Aparecida e eu mantivemos contato através de ligações rápidas e codificadas. Ela havia contatado um advogado especializado em direitos humanos e estava reunindo provas da minha situação. O plano era simples, mas arriscado. Eu precisava fugir e chegar até ela, e então poderíamos levar o caso às autoridades. Enquanto isso, mantive minha fachada de obediência na mansão. Trabalhava diligentemente com os cavalos, ganhando cada vez mais a confiança de seu Augusto. Ele até começou a falar sobre me levar a algumas competições locais novamente, vendo a oportunidade de lucrar com meu talento renovado. Numa tarde particularmente tensa, seu Augusto me chamou ao seu escritório. Meu coração disparou, temendo que ele tivesse descoberto algo sobre meus planos. Zilda, ele começou, sua voz surpreendentemente suave. Você tem me impressionado nas últimas semanas. Sua dedicação, seu talento com os cavalos. É como se a antiga Zilda estivesse de volta. Mantive minha expressão neutra, murmurando um agradecimento. Tenho uma proposta para você, ele continuou. Há uma competição importante em São Paulo no próximo mês. Gostaria que você participasse. Meu coração deu um salto. Uma competição em São Paulo significaria sair da propriedade, uma oportunidade que eu não tinha há anos. Poderia ser minha chance de fuga.
Seria uma honra, seu Augusto, respondi, esperando que minha voz não traísse minha excitação. Ele sorriu, satisfeito. Excelente. Começaremos os preparativos imediatamente. Isilda, seu tom endureceu ligeiramente. Não preciso lembrá-la do que acontecerá se você tentar algo tolo, preciso? Engoli em seco, assentindo silenciosamente. A ameaça velada em suas palavras era clara. Nos dias que se seguiram, intensifiquei meus preparativos. Cada momento livre era dedicado a refinar meu plano de fuga. Memorizei mapas da cidade, rotas de ônibus, locais seguros onde poderia me esconder. Maria Aparecida me passou o contato de pessoas de confiança em São Paulo que poderiam me ajudar se necessário. Ao mesmo tempo, treinei incansavelmente com liberdade. Se eu realmente tivesse que competir antes de fugir, precisava estar no meu melhor. Além disso, os longos passeios a cavalo me davam a oportunidade de explorar os limites da propriedade, buscando rotas de fuga alternativas. Uma semana antes da competição, recebi uma ligação inesperada de Maria Aparecida. Sua voz estava tensa, urgente. Zilda, escute com atenção, ela disse rapidamente. Conseguimos reunir provas suficientes. O advogado está pronto para apresentar o caso às autoridades, mas precisamos que você esteja segura primeiro. Quando chegar a São Paulo, vá diretamente para este endereço. Ela me passou os detalhes de um local seguro na cidade. Meu coração batia forte enquanto absorvia as informações. Este era o momento que eu havia esperado por tanto tempo. A liberdade estava ao alcance das minhas mãos, mas o perigo nunca havia sido tão grande. Na véspera da viagem para São Paulo, fiz meus preparativos finais. Escondi um pequeno pacote com dinheiro e documentos importantes em minha bota de montaria. Memorizei mais uma vez todas as rotas e contatos de emergência. E num momento de quietude no estábulo, abracei liberdade, prometendo silenciosamente que voltaria para buscá-lo. Naquela noite, deitada em minha cama, não consegui dormir. Minha mente repassava cada detalhe do plano, imaginava cada cenário possível. O medo e a expectativa se misturavam em meu estômago, deixando-me enjoada. Quando o sol finalmente nasceu, levantei-me com uma determinação férrea. Olhei-me no espelho, vendo não mais a menina assustada que havia chegado a esta mansão tantos anos atrás, mas uma mulher forte, resiliente, pronta para lutar por sua liberdade. O café da manhã foi uma refeição tensa. Seu Augusto parecia nervoso, alternando entre dar instruções detalhadas sobre a competição e lançar olhares desconfiados em minha direção. Percebi que, apesar de sua aparente confiança, ele ainda temia que eu pudesse tentar fugir. Quando finalmente entramos no carro que nos levaria a São Paulo, senti como se estivesse prestes a saltar de um precipício. Não havia mais volta agora. Nas próximas horas, eu estaria livre ou... Bem, eu não ousava pensar na alternativa. A viagem pareceu durar uma eternidade. Observei a paisagem passar pela janela, minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Lembrei-me da menina de 12 anos que havia feito esta mesma viagem tantos anos atrás, assustada e confusa. Quanta coisa havia mudado desde então. Quando finalmente chegamos a São Paulo, a cidade me pareceu ao mesmo tempo familiar e estranhamente nova. Os prédios altos, o trânsito intenso, o burburinho das pessoas nas ruas, tudo isso era um lembrete doloroso do mundo que me havia sido negado por tanto tempo. Chegamos ao local da competição, um grande centro equestre nos arredores da cidade. Enquanto seu Augusto cuidava do registro e outros detalhes, fui levada para os estábulos para me preparar. Ali, cercada pelo cheiro familiar de feno e couro, respirei fundo, tentando acalmar meus nervos. Em poucas horas, estaria competindo. E logo após isso, se tudo corresse conforme o planejado, eu faria minha fuga. Acariciei o pescoço do cavalo que me havia sido designado para a competição. Um animal magnífico, mas que não era meu querido Liberdade. Vamos lá, amigo, sussurrei. Temos um longo dia pela frente. Com as mãos tremendo ligeiramente, comecei a selar o cavalo. Cada movimento era deliberado, cada ação carregada de um significado que ia muito além da simples preparação para uma competição. Este não era apenas o começo de uma prova equestre. Era o início da batalha pela minha liberdade, pela minha identidade, pelo meu futuro.
E eu estava determinada a vencer, não importa o custo. O centro equestre fervilhava de atividade. Competidores nervosos ajustavam suas montarias, treinadores gritavam últimas instruções e o público começava a se acomodar nas arquibancadas. Em meio a todo esse caos, eu me sentia estranhamente calma, como se estivesse no olho de um furacão. Montei no cavalo designado para mim, um belo alazão chamado Trovão. Não era liberdade, mas pude sentir imediatamente que era um animal excepcional. Enquanto nos dirigíamos para a área de aquecimento, sussurrei palavras de encorajamento em seu ouvido, estabelecendo uma conexão que seria crucial para o que estava por vir. Seu Augusto aproximou-se, seu rosto uma máscara de determinação e ansiedade mal disfarçada. "Lembre-se, Zilda", ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. "Estou de olho em você." Nada de gracinhas. Assenti silenciosamente, meu rosto uma máscara de concentração. Por dentro, meu coração batia furiosamente. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Os minutos se arrastaram enquanto esperávamos nossa vez de competir. Observei os outros participantes, estudando seus movimentos, buscando fraquezas que pudesse explorar. Não era apenas uma questão de ganhar a competição. Cada vantagem que eu pudesse obter seria crucial para meu plano de fuga. Finalmente, chegou nossa vez. Ao entrar na arena, fui momentaneamente cegada pelos holofotes e atordoada pelo rugido da multidão. Mas então, algo mudou. Uma calma surpreendente me envolveu. Naquele momento, éramos apenas eu e Trovão, unidos em um propósito comum. O percurso era desafiador, repleto de obstáculos complexos que exigiam precisão e coragem. Mas à medida que avançávamos, senti uma sintonia perfeita com o cavalo. Cada salto era executado com graça, cada curva navegada com precisão milimétrica. Era como se toda a minha vida, todas as dificuldades e desafios que enfrentei, tivessem me preparado para este momento. Quando cruzamos a linha de chegada, o rugido da multidão foi ensurdecedor. Olhei para o placar e meu coração deu um salto. Tínhamos estabelecido o melhor tempo até então. A competição ainda não havia terminado, mas eu sabia que tínhamos uma chance real de vencer. Desmontei, minhas pernas tremendo de adrenalina e excitação. Seu Augusto veio correndo em minha direção, um sorriso triunfante em seu rosto. "Magnífico, Zilda!" ele exclamou, colocando um braço ao redor dos meus ombros de uma maneira que parecia mais possessiva do que afetuosa. "Eu sabia que você não me decepcionaria." Forcei um sorriso, sentindo náuseas com seu toque. "Obrigada, seu Augusto", murmurei. Os próximos minutos foram um borrão de entrevistas com a imprensa local, congratulações de outros competidores e discussões animadas sobre minha performance. Através de tudo isso, mantive meus olhos fixos no relógio. O momento estava se aproximando. Quando o último competidor terminou seu percurso, confirmou-se. Eu havia vencido. A sensação de triunfo que me inundou foi agridoce. Por um lado, era a validação de todo o meu trabalho duro, uma prova do meu talento que ninguém poderia negar. Por outro, sabia que este seria provavelmente meu último ato neste mundo que seu Augusto havia construído ao meu redor. A cerimônia de premiação foi surreal. Subindo ao pódio mais alto, recebendo a medalha de ouro, ouvi meu nome ser anunciado e aplaudido por centenas de pessoas. Por um breve momento, permiti-me saborear a vitória, guardar esta memória como um tesouro. Mas então, no meio da multidão, vi um rosto que fez meu coração parar. Uma mulher de meia idade, com olhos idênticos aos meus, me observava com uma mistura de orgulho e angústia. Maria Aparecida, minha verdadeira mãe. Nossos olhares se cruzaram por apenas um segundo, mas foi o suficiente. Um entendimento silencioso passou entre nós. Era a hora. Descendo do pódio, fui engolfada por uma multidão de repórteres e fotógrafos. Seu Augusto estava ao meu lado, seu sorriso largo para as câmeras contrastando com o aperto firme em meu braço. "Zilda", ele disse entre os dentes, ainda sorrindo para as câmeras. "Não se esqueça de agradecer a Haras Augusto por seu treinamento." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Anos de medo, raiva e ressentimento reprimidos vieram à tona.
Olhei diretamente para as câmeras e, com uma voz clara e firme que surpreendeu até a mim mesma, disse: Gostaria de agradecer a todos que tornaram esta vitória possível. Mas mais importante, gostaria de denunciar um crime. Senti seu Augusto congelar ao meu lado, seu aperto em meu braço ficando dolorosamente apertado. Ignorei-o e continuei. Meu nome é Zilda Maria dos Santos. Fui sequestrada quando criança e mantida em cativeiro por anos por este homem, Augusto Mendes. O caos irrompeu instantaneamente. Repórteres gritavam perguntas, seguranças se moviam em nossa direção e seu Augusto parecia ter sido atingido por um raio. Sua ingrata! Ele sibilou, seu rosto contorcido de fúria. Depois de tudo que fiz por você. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, senti braços me puxando para longe. Era Maria Aparecida, acompanhada por 2 homens que logo descobri serem policiais à paisana. Está tudo bem agora, minha filha. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você está segura. Os próximos momentos foram um turbilhão. Fui escoltada para fora da arena, ouvindo ao fundo os gritos de seu Augusto sendo detido. Repórteres nos seguiam, gritando perguntas, flashes explodindo ao nosso redor. Quando finalmente entramos em um carro policial e as portas se fecharam, silenciando o caos lá fora, a realidade do que acabara de acontecer me atingiu com toda a força. Lágrimas que eu havia reprimido por anos começaram a fluir livremente. Maria Aparecida me abraçou, murmurando palavras de conforto. Acabou, minha querida. Você está livre agora. Livre. A palavra ecoou em minha mente, tão poderosa e assustadora quanto sempre imaginei que seria. Enquanto o carro se afastava do centro equestre, levando-me em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, percebi que minha verdadeira jornada estava apenas começando. O trajeto até a delegacia foi um borrão de emoções e pensamentos caóticos. Maria Aparecida segurava minha mão firmemente, como se temesse que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Eu oscilava entre momentos de euforia pela minha recém-conquistada liberdade e ondas de pânico ao pensar no que viria a seguir. Chegando à delegacia, fomos imediatamente levadas para uma sala privada. Um detetive de meia-idade, com olhos gentis, mas cansados, nos recebeu. Senhorita Santos? Ele começou, sua voz calma e profissional. Entendo que você passou por uma experiência traumática. Vamos fazer o possível para tornar este processo o menos estressante possível para você. As horas seguintes foram exaustivas. Prestei um depoimento detalhado, relembrando anos de cativeiro, abuso e manipulação. Cada palavra parecia arrancar um pedaço de mim, mas ao mesmo tempo sentia como se estivesse me libertando de um peso enorme. Maria Aparecida permaneceu ao meu lado durante todo o processo, oferecendo apoio silencioso. Sua presença era um lembrete constante de que, apesar de tudo, eu não estava mais sozinha. Quando finalmente terminamos, o detetive nos informou que seu Augusto havia sido detido e estava sendo interrogado. Temos evidências suficientes para mantê-lo sob custódia, ele assegurou. Vocês 2 estarão sob proteção policial até resolvermos completamente esta situação. Saímos da delegacia no meio da noite, exaustas emocional e fisicamente. O contraste entre o silêncio das ruas desertas e o tumulto em minha mente era surreal. Vamos para casa, Maria Aparecida disse suavemente. Você precisa descansar. Casa. A palavra soava estranha, quase alienígena. Há quanto tempo eu não tinha um verdadeiro lar? O apartamento de Maria Aparecida era pequeno, mas acolhedor. Decorado com cores quentes e fotos de família, era o oposto da mansão fria e impessoal de seu Augusto. Este é seu quarto, ela disse, abrindo a porta de um cômodo modesto, mas confortável. Eu sempre mantive um espaço para você, esperando que um dia... Sua voz falhou e vi lágrimas em seus olhos. Sem pensar, a abracei. Foi um momento de conexão profunda, anos de separação e dor sendo curados naquele simples gesto. Deitada na cama naquela noite, não consegui dormir. Minha mente repassava os eventos do dia, tentando processar a enormidade do que havia acontecido. Eu estava livre, sim, mas também estava perdida. Quem era eu agora, fora do controle de seu Augusto?
O amanhecer me encontrou ainda acordada, observando os primeiros raios de sol entrarem pela janela. O cheiro de café recém-feito me atraiu para a cozinha, onde encontrei Maria Aparecida preparando o café da manhã. Bom dia, querida. Ela sorriu, um pouco hesitante. Dormiu bem? Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Era o detetive da noite anterior, acompanhado por uma mulher que se apresentou como assistente social. Senhorita Santos. O detetive começou seu tom sério. Temos algumas atualizações sobre seu caso. Sentamos na pequena sala de estar, a tensão palpável no ar. Augusto Mendes confessou vários crimes. Ele continuou. Não apenas seu sequestro, mas uma série de atividades ilegais envolvendo tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro. A assistente social tomou a palavra. Entendemos que esta é uma situação extremamente delicada. Estamos aqui para oferecer todo o suporte necessário, psicológico, legal e financeiro. As próximas horas foram uma avalanche de informações. Descobri que havia um fundo substancial em meu nome, resultado dos prêmios que ganhei em competições equestres ao longo dos anos. Legalmente, todo esse dinheiro me pertencia. Além disso, o detetive acrescentou, com a confissão de Mendes, é provável que haja uma indenização significativa pelos anos de abuso e exploração. A cabeça girava com todas essas informações. Dinheiro, liberdade, possibilidades, tudo parecia ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. E quanto aos cavalos? Perguntei subitamente, lembrando-me de Liberdade e dos outros animais que haviam sido meus únicos amigos por tanto tempo. Os animais estão sendo bem cuidados, assegurou o detetive. Assim que a investigação for concluída, você poderá decidir o que fazer com eles. Quando finalmente ficamos sozinhas novamente, Maria Aparecida se virou para mim, seus olhos cheios de preocupação e amor. Sei que é muita coisa para processar, minha filha. Vamos um passo de cada vez, ok? Assenti, grata por sua compreensão. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Repórteres cercavam o prédio, ansiosos por uma entrevista exclusiva com a Amazona sequestrada. Recebi ligações de advogados oferecendo seus serviços, de editoras interessadas em minha história, até mesmo de produtores de cinema falando sobre direitos para um filme. Era overwhelming. Parte de mim queria se esconder do mundo. Outra parte ansiava por usar minha voz recém-descoberta para fazer a diferença. Uma semana após minha fuga, recebi uma visita inesperada. Jorge, o treinador de cavalos da propriedade de seu Augusto, havia conseguido meu contato. Zilda, ele disse, sua voz embargada ao telefone. Liberdade está inquieto. Ele sente sua falta. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. Chorei como não chorava há anos, deixando sair toda a dor, medo e saudade que havia reprimido por tanto tempo. Quando me acalmei, tomei uma decisão. Vou buscá-lo, disse a Maria Aparecida. Preciso ver Liberdade. Ela assentiu, compreensiva. Vou com você. A viagem de volta à propriedade foi surreal. Cada quilômetro trazia memórias, algumas dolorosas, outras preciosas. Quando finalmente chegamos aos estábulos, meu coração estava na garganta. E lá estava ele. Liberdade relinchou assim que me viu, como se todos aqueles dias de separação nunca tivessem existido. Corri para ele, enterrando meu rosto em sua crina, deixando suas batidas de coração acalmarem minha alma turbulenta. Naquele momento, abraçada ao meu fiel companheiro, com minha verdadeira mãe observando à distância, senti pela primeira vez que talvez, apenas talvez, eu pudesse realmente seguir em frente. O caminho à frente ainda era incerto e assustador, mas agora eu tinha as ferramentas e o apoio para enfrentá-lo. Vamos para casa, amigo, sussurrei para a Liberdade. E pela primeira vez em muitos anos, realmente senti que tinha um lar para onde voltar. Os meses que se seguiram à minha libertação foram uma jornada de autodescoberta e cura. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades para crescimento e compreensão. Uma das primeiras coisas que fiz foi iniciar terapia. As sessões eram intensas e muitas vezes dolorosas, mas aos poucos comecei a desemaranhar os nós complexos de trauma e condicionamento que seu Augusto havia deixado em minha psique. Zilda,
minha terapeuta me disse em uma sessão particularmente difícil. O que você passou foi uma forma extrema de abuso e controle. É normal sentir-se perdida, confusa e até mesmo culpada às vezes. Mas lembre-se, você sobreviveu. Você é mais forte do que imagina. Essas palavras se tornaram um mantra para mim nos dias difíceis, quando as memórias e pesadelos pareciam overwhelming demais. Paralelamente à terapia, comecei a reconectar-me com o mundo exterior. Era fascinante e assustador ao mesmo tempo. A tecnologia havia avançado muito desde que fui sequestrada e me vi maravilhada com coisas que a maioria das pessoas considerava corriqueiras: smartphones, internet, redes sociais. Maria Aparecida foi incrivelmente paciente durante esse processo, me guiando gentilmente através das complexidades da vida moderna. Juntas, exploramos a cidade, visitamos museus, fomos ao cinema. Experiências simples, que para mim eram profundamente significativas. Uma das coisas mais difíceis foi lidar com a atenção da mídia. Minha história havia capturado a imaginação do público e repórteres pareciam estar sempre à espreita, ansiosos por uma entrevista ou foto exclusiva. Inicialmente, recusei todas as solicitações de entrevista, sentindo-me overwhelmed e exposta. Mas, com o tempo, comecei a perceber que minha voz poderia fazer a diferença. Decidi cuidadosamente quais entrevistas conceder, usando essas oportunidades para aumentar a conscientização sobre tráfico humano e abuso. Se minha história puder ajudar, mesmo que uma pessoa a escapar de uma situação abusiva, disse em minha primeira entrevista na televisão, então todo o sofrimento terá valido a pena. O processo judicial contra seu Augusto foi longo e emocionalmente desgastante. Cada depoimento, cada peça de evidência apresentada era como reviver o trauma. Mas me mantive firme, determinada a ver justiça sendo feita não apenas para mim, mas para todas as outras vítimas que descobrimos durante a investigação. Quando finalmente chegou o veredicto, culpado em todas as acusações, com uma sentença que garantia que ele passaria o resto de sua vida na prisão, senti uma mistura complexa de emoções. Alívio, certamente, mas também uma tristeza inesperada. Não por seu Augusto, mas pela menina que eu fui, pela vida que me foi roubada. Em meio a todo esse turbilhão, liberdade permaneceu minha âncora. Consegui transferi-lo para um estábulo próximo ao apartamento de Maria Aparecida, e passava horas todos os dias com ele. Montar ainda me trazia uma sensação de liberdade e conexão que nada mais podia igualar. Foi durante uma dessas cavalgadas que tive uma epifania. Galopando pelos campos abertos, o vento em meu rosto, percebi que pela primeira vez em muito tempo não estava fugindo de algo ou para algo. Eu simplesmente era, livre, viva, presente no momento. Essa realização me levou a tomar algumas decisões importantes sobre meu futuro. Decidi que, embora amasse os cavalos e sempre os teria em minha vida, não queria seguir carreira profissional no hipismo. Aquele mundo estava muito entrelaçado com memórias dolorosas. Em vez disso, comecei a explorar maneiras de usar minha experiência para ajudar outros. Matriculei-me em um curso de psicologia, com o objetivo de um dia trabalhar com sobreviventes de trauma. Também comecei a me envolver com organizações que lutavam contra o tráfico humano, usando minha história para educar e inspirar. Um dos momentos mais poderosos nessa jornada foi quando fui convidada para falar em uma conferência sobre direitos humanos. Parada no pódio, olhando para uma sala cheia de ativistas, sobreviventes e apoiadores, senti o peso de minha responsabilidade. Minha história não é única, comecei, minha voz tremendo ligeiramente. Há milhares de pessoas neste exato momento vivendo em situações de cativeiro e abuso. Mas há esperança. Minha libertação é prova disso. E cada um de nós nesta sala tem o poder de fazer a diferença, de ser a mudança que queremos ver no mundo. À medida que falava, senti uma força crescer dentro de mim. Não era mais a menina assustada que havia sido vendida tantos anos atrás, nem a jovem desesperada por liberdade. Eu era uma mulher que havia enfrentado o pior que a humanidade tinha a oferecer e ainda assim encontrado força para se levantar, para lutar, para viver. Naquela noite,
Deitada na cama refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebi que minha jornada de cura estava longe de terminar. Haveria sempre dias difíceis, memórias dolorosas, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas também havia amor, o amor incondicional de Maria Aparecida, a lealdade silenciosa de Liberdade, o apoio de novos amigos e aliados que havia feito ao longo do caminho. E havia propósito, a determinação de usar minha experiência para fazer do mundo um lugar melhor, mais seguro, mais justo. Olhando pela janela para as luzes da cidade, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez não tinha medo dele. Estava pronta para abraçar cada novo dia, cada novo desafio, com coragem e esperança. Amanhã será um novo dia, sussurrei para mim mesma, um pequeno sorriso se formando em meus lábios. E pela primeira vez em muito tempo, realmente acreditei nisso. Hoje, aos 65 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todos os seus desafios e dores, foi repleta de significado e propósito. O caminho que percorri desde aquela noite de Natal em 1970 até agora foi longo e muitas vezes árduo, mas cada passo me trouxe até onde estou hoje. Após anos de terapia e trabalho interno, aprendi a não me definir apenas pela minha experiência de cativeiro. Aqueles anos com seu Augusto foram uma parte significativa da minha vida, sim, mas não são toda a minha história. Sou muito mais do que uma vítima ou sobrevivente. Sou uma mulher complexa, com sonhos, falhas, alegrias e tristezas como qualquer outra. Minha carreira em psicologia me levou a lugares que nunca imaginei. Especializei-me em trauma e recuperação, usando minha própria experiência para conectar-me com pacientes de maneira única. Ver a luz voltar aos olhos de alguém que passou por experiências semelhantes às minhas é uma das maiores alegrias que já experimentei. O trabalho com organizações de combate ao tráfico humano também se tornou uma parte central da minha vida. Ajudei a estabelecer uma rede de casas seguras para vítimas resgatadas, oferecendo não apenas abrigo, mas também apoio psicológico e treinamento profissional. Cada vida transformada é uma vitória contra o tipo de escuridão que um dia me aprisionou. Maria Aparecida, minha mãe, foi minha rocha durante todos esses anos. Nossa relação, inicialmente frágil e hesitante, floresceu em um vínculo profundo e inabalável. Vê-la envelhecer com graça e dignidade, sabendo que pude compartilhar tantos anos preciosos com ela, é uma bênção que nunca tomo por garantida. Liberdade, meu fiel companheiro equino, viveu uma vida longa e feliz. Nos últimos anos de sua vida, ele se tornou um cavalo terapêutico, ajudando crianças com necessidades especiais a encontrar conforto e confiança. Quando ele partiu, aos 28 anos, chorei como se tivesse perdido uma parte de mim mesma. Em muitos aspectos, era verdade. Quanto a relacionamentos românticos, minha jornada foi complicada. O trauma do meu passado tornou difícil confiar e me abrir completamente. Houve relacionamentos ao longo dos anos, alguns mais significativos que outros, mas nunca me casei ou tive filhos biológicos. No entanto, através do meu trabalho, tornei-me uma espécie de mãe para muitos jovens em recuperação, uma conexão que preenche meu coração de uma maneira que nunca imaginei possível. Olhando para o futuro, aos 65 anos, sinto uma mistura de gratidão e expectativa. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado um propósito, por ter a chance de fazer a diferença. Expectativa porque sei que ainda há tanto a ser feito, tantas vidas a serem tocadas. Recentemente, fui convidada para dar uma palestra em uma escola local sobre resiliência e superação. Parada diante daqueles jovens rostos, alguns não muito mais velhos do que eu era quando fui sequestrada, senti o peso da responsabilidade e a luz da esperança. Cada um de vocês, disse a eles, carrega dentro de si uma força que talvez ainda não conheça, uma capacidade de superar, de crescer, de transformar dor em propósito. Não importa quão escura a noite possa parecer, lembrem-se sempre, o amanhecer virá. Enquanto falava, vi nos olhos daqueles jovens o reflexo da menina que fui um dia, assustada, incerta, mas com um fogo interior que se recusava a ser extinto.
E naquele momento senti que minha jornada havia chegado a um círculo completo. Não posso mudar o passado. Não posso apagar as cicatrizes que carrego, tanto visíveis quanto invisíveis, mas posso escolher como vivo cada dia daqui para frente. Posso escolher transformar minha dor em compaixão, minha experiência em sabedoria, minha sobrevivência em inspiração para outros. Às vezes, nas noites quietas, ainda sonho com aquela mansão, com os estábulos, com o som dos cascos de liberdade no chão de terra. Acordo com o coração acelerado, momentaneamente desorientada. Mas então, olho pela janela e vejo as luzes da cidade, ouço os sons da vida acontecendo lá fora e me lembro: estou livre, estou segura, estou viva. E talvez seja essa a maior lição que aprendi em toda essa jornada. A vida, com toda a sua beleza e toda a sua dor, é um presente precioso. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de amar, de fazer a diferença. Para você, que está lendo ou ouvindo minha história agora, quero deixar uma mensagem. Não importa o que você tenha passado ou esteja passando, há esperança. Você é mais forte do que imagina. Sua voz importa. Sua vida tem valor. E se algum dia você se sentir perdido, se a escuridão parecer overwhelming, lembre-se, assim como eu encontrei meu caminho de volta à luz, você também pode. Não está sozinho nesta jornada. Enquanto escrevo estas palavras, o sol está se pondo sobre São Paulo. As luzes da cidade começam a piscar, uma por uma, como estrelas terrenas. Cada luz representa uma vida, uma história, um potencial para mudança e crescimento. Amanhã, quando o sol nascer novamente, será um novo dia. Um dia para curar, para crescer, para amar. Um dia para fazer a diferença, por menor que seja. Um dia para lembrar que, não importa o quão longa e escura tenha sido a noite, o amanhecer sempre vem. E com esse pensamento, encerro minha história. Não com um ponto final, mas com reticências. Porque a jornada continua, sempre. Para mim, para você, para todos nós. Obrigada por ouvir. Obrigada por se importar. E lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa. Você é amado. Você importa. Com esperança e gratidão, Zilda Maria dos Santos,